Fala galera, beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo. Se você ainda não conhece o seu canal Bet Tips e se você ainda não é inscrito no nosso canal, já te peço aí que se inscreva no nosso canal, se vai ajudar o nosso canal a crescer. Ative o sininho também para você não perder nenhuma notificação de vídeo aqui do nosso canal e também deixe seu like no vídeo, você fortalece ainda mais nosso trabalho, beleza? Como sempre também, traga aquele lembrete, mas infelizmente não batemos o lembrete do canal, ficamos ali por um golzinho. Então espero ter ajudado com os palpites, beleza galera? Então sem mais delongas, vamos para os nossos jogos. Fala galera, tá começando mais um vídeo do canal para o dia 6 de novembro de 2023, segunda-feira. Temos aqui alguns palpites para analisarmos. Dando início aqui nossas análises, vamos lá para a Superliga da Sérvia. 11 horas da manhã, temos a equipe do Novi Pazar e o Partizan. Vamos analisar aqui os jogos. O Novi Pazar, nos últimos 5 jogos, venceu 3, perdeu apenas um jogo, empatou um também. Já o Partizan, nos últimos 5 jogos, venceu todos os 5. Os últimos 5 confrontos das equipes, em apenas um jogo, foi ambas marcam. O Novi Pazar, jogando em casa os últimos 5 jogos, venceu 4, perdeu apenas um. Já o Partizan, jogando fora de casa os últimos 5, venceu todos os 5 jogos. Vamos olhar aqui as classificações. O Novi Pazar está na sexta colocação, com 17 pontos. Em 12 jogos, fez 15 gols, sofreu 15 também. Já o Partizan está na primeira colocação, com 34 pontos. Em 12 jogos, fez 32 gols, sofreu 10. Minha análise para essa partida, chance dupla para a equipe do Partizan. O Mar de Goemé na partida. Vamos aqui agora para a Ucrânia. Meio-dia temos a equipe do Dnipro e o Alexandria. Vamos analisar aqui os jogos. O Dnipro, os últimos 5 jogos, venceu 4, perdeu apenas um. Já a equipe do Alexandria, os últimos 5 jogos, empatou 3 e perdeu 2 jogos. Dos últimos 5 confrontos das equipes, em 4 jogos foram ambas marcam. O Dnipro, jogando em casa, os últimos 5 jogos, empatou 3 e venceu 2 jogos. Já a equipe do Alexandria, jogando fora de casa, os últimos 5 jogos, empatou 3, venceu apenas um e perdeu um jogo também. Vamos olhar aqui as classificações. A equipe do Dnipro está na quarta colocação, com 24 pontos. Em 12 jogos, fez 15 gols, sofreu 10. Já a equipe do Alexandria está aqui no grupo de rebaixamento, 13ª colocação, com 10 pontos. Em 12 jogos, fez 7 gols, sofreu 17. Minha análise para essa partida, a vitória do Dnipro, o Mar de Goemé na partida. Vamos aqui agora para a Croácia. 2 horas da tarde, temos a equipe do Šibenik e a equipe do Solin. Vamos analisar aqui os jogos. O Šibenik, os últimos 5 jogos, venceu 2, empatou 3 jogos. Já o Solin, dos últimos 5, empatou todos os 5. Os últimos 5 confrontos das equipes, em 3 jogos, foram ambas marcam. A equipe do Šibenik, jogando em casa os últimos 5 jogos, venceu 4, só empatou 1. Já o Solin, jogando fora de casa os últimos 5 jogos, empatou 4, perdeu apenas um jogo. Vamos olhar aqui as classificações. A equipe do Šibenik está aqui na segunda colocação, com 24 pontos. Em 12 jogos, fez 27 gols, sofreu 11. Já o Solin é a vice-lanterna, na 11ª colocação, com 10 pontos. Em 12 jogos, fez 13 gols, sofreu 17. Minha análise para essa partida é a vitória do Šibenik, o Mar de Goemé na partida. Vamos aqui agora para a Dinamarca. 3 horas da tarde, temos a equipe do Brøndby e a equipe do Aarhus. Vamos analisar aqui os jogos. O Brøndby, dos últimos 5 jogos, venceu 4, empatou apenas um jogo. Já a equipe do Aarhus, dos últimos 5 jogos, venceu 4, empatou apenas um também. Dos últimos 5 confrontos das equipes, em 2 jogos, foram ambas marcam. A equipe do Brøndby, jogando em casa os últimos 5 jogos, venceu 4, perdeu apenas um. Já a equipe do Aarhus, jogando fora de casa os últimos 5 jogos, venceu 4, perdeu apenas um também. Vamos olhar aqui as classificações. O Brøndby está na segunda colocação, com 28 pontos. Em 13 jogos, fez 25 gols, sofreu 13. Já a equipe do Aarhus está na sexta colocação, com 20 pontos. Em 13 jogos, fez 16 gols, sofreu 15. Minha análise para essa partida é Mar de Goemé, ambas as equipes marcam. Vamos aqui agora para a Suécia. 3h10 da tarde, temos a equipe do Gothenburg e o AIK. Vamos analisar aqui os jogos. A equipe do Gothenburg, os últimos 5 jogos, perdeu 3, venceu apenas um jogo, empatou um também. Já a equipe do AIK, dos últimos 5 jogos, venceu 2, perdeu 2, empatou um também. Os últimos 5 confrontos das equipes, em 2 jogos, foram ambas marcam. O Gothenburg, jogando em casa os últimos 5 jogos, venceu 3 e perdeu 2. Já o AIK, jogando fora de casa os últimos 5 jogos, perdeu 4 e venceu apenas 1. Vamos olhar aqui as classificações. O Gothenburg está aqui na 13ª colocação, está beirando aqui o grupo de rebaixamento, com 30 pontos. Em 28 jogos, fez 30 gols, sofreu 35. Já o AIK está na 11ª colocação, com 32 pontos. Em 28 jogos, fez 30 gols também, sofreu 36. Minha análise para essa partida é Mar de Goemé, ambas as equipes marcam. Vamos aqui agora para os Países Baixos.
4 horas da tarde, temos a equipe do PSV e o Den Haag. Vamos analisar aqui os jogos. A equipe do PSV, dos últimos 5 jogos, perdeu 4, só venceu apenas 1. Já o Den Haag, dos últimos 5 jogos, venceu 3 e empatou 2 jogos. Os últimos 4 confrontos das equipes, em 3 jogos, foram ambas marcas. A equipe do PSV jogando em casa, os últimos 5 jogos, perdeu 3, venceu apenas um jogo, empatou 1 também. Já o Den Haag, jogando fora de casa, os últimos 5 jogos, venceu 3 e empatou 2 jogos. Vamos olhar aqui as classificações. O PSV está aqui na 14ª colocação, com 13 pontos. Em 11 jogos, fez 16 gols, sofreu 26. Já o Den Haag está na 3ª colocação, com 23 pontos. Em 12 jogos, fez 19 gols, sofreu 12. Minha análise para essa partida, mais de 1,5 ou vitória da equipe do Den Haag. Ainda aqui no Países Baixos, 4 horas da tarde também, temos a equipe do Maastricht e a equipe do Emmen. Vamos analisar aqui os jogos. O Maastricht, nos últimos 5 jogos, venceu apenas um jogo, empatou 2 e perdeu 2 também. Já a equipe do Emmen, nos últimos 5 jogos, perdeu 3 e venceu 1, empatou 1 também. Os últimos 5 confrontos das equipes, em 3 jogos, foram ambas marcam. A equipe do Maastricht, jogando em casa, os últimos 5, perdeu 3 jogos, venceu apenas 1, empatou 1 também. Já a equipe do Emmen, jogando fora de casa, os últimos 5 jogos, venceu 2, empatou 2, só perdeu apenas 1. Vamos olhar aqui as classificações. A equipe do Maastricht está na 16ª colocação, com 12 pontos. Em 12 jogos, fez 17 gols, sofreu 21. Já a equipe do Emmen está na 5ª colocação, com 22 pontos. Em 12 jogos, fez 22 gols, sofreu 16. Minha análise para essa partida é chance dupla para a equipe do Emmen, o mais de 1,5 na partida. Vamos aqui agora para a Romênia. 4 horas da tarde, temos a equipe do Hermannstadt e a equipe do Cluj. Vamos analisar aqui os jogos. O Hermannstadt, nos últimos 5 jogos, venceu 2 jogos, empatou 3. Já a equipe do Cluj, nos últimos 5 jogos, empatou 3 e venceu 2 jogos. Os últimos 5 confrontos das equipes, em 4 jogos, foram ambas marcas. A equipe do Hermannstadt, jogando em casa, os últimos 5 jogos, empatou 3 e venceu 2. Já a equipe do Cluj, jogando fora de casa, os últimos 5 jogos, venceu 2, empatou 2, perdeu apenas 1. Vamos olhar aqui as classificações. O Hermannstadt está na 6ª colocação, com 20 pontos. Em 14 jogos, fez 22 gols, sofreu 15. Já a equipe do Cluj está na 2ª colocação, com 30 pontos. Em 14 jogos, fez 28 gols, sofreu 13. Minha análise para essa partida é mais de 1,5, ou ambas as equipes marcam. Para encerrar nossos jogos, indo lá para a La Liga 2 da Espanha, 5 horas da tarde, temos a equipe do Zaragoza e o Real Oviedo. Vamos analisar aqui os jogos. O Zaragoza, nos últimos 5 jogos, empatou 2, perdeu 2 jogos e venceu apenas 1. Já o Real Oviedo, nos últimos 5 jogos, empatou 3 e venceu 2 jogos. Os últimos 5 confrontos das equipes, em 3 jogos, foram ambas marcas. O Zaragoza, jogando em casa, nos últimos 5 jogos, perdeu 3, venceu apenas um jogo, empatou 1 também. Já o Oviedo, jogando fora de casa, nos últimos 5 jogos, empatou 3, venceu apenas 1 e perdeu um jogo também. Vamos olhar aqui as classificações. A equipe do Zaragoza está na 9ª colocação, com 21 pontos. Em 13 jogos, fez 16 gols, sofreu 12. Já o Real Oviedo está na 13ª colocação, com 17 pontos. Em 13 jogos, fez 11 gols, sofreu 7. Minha análise para essa partida é chance dupla para a equipe do Zaragoza, o mar de 1,5 na partida. Então, galera, por hoje encerramos nossas análises. No bilhete do canal, vou deixar aqui uma múltipla com 2 seleções. Lá na Superliga da Sérvia, temos a equipe do Novi Pazar e o Partizan. Coloquei Partizan empate anula. Indo lá para a Ucrânia, temos a equipe do Dnipro e o Alexandria. Coloquei resultado final, vitória da equipe do Dnipro. Juntando essas 2 odds, dá uma cotação de 1,96. Lembrando, se ainda não for inscrito no nosso canal, se inscreve aí para você ajudar o nosso canal. Ativa o sininho também para você não perder nenhuma notificação de vídeo aqui no nosso canal. E também deixe seu like no vídeo, que você fortalece ainda mais nosso trabalho, beleza? Até o próximo vídeo. Tamo junto, galera!